Olá a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, Eloy Pietá Oficial, Bancários de Guarulhos, Olhar Cidadão Guarulhos, canais no YouTube e pela TV Guarulhos, canal 3 da NET e canal 508 da Vivo. Sou Vanderlei Ramazzini e estarei com vocês nesses 30 minutos à frente do programa Olhar Cidadão, um programa em parceria com o programa Fique Ligado. Hoje estarei conversando com a liderança indígena Auá, que é representante do povo tupi na reserva Filhos dessa Terra, presidente da Associação Arte Nativa e percussor do movimento na cidade de Guarulhos. E também, logo mais, estará conosco aqui, chegando a professora da Rede Estadual de Ensino, jovem liderança indígena da reserva Filhos desta Terra, a Beatriz Pancararu, que vou chamar carinhosamente de Bia, como ela me autorizou. É rapidinho, é logo após a nossa vinheta. Olá, estamos de volta. Hoje o nosso programa vai tratar de um tema que está na mídia, que está na TV, que está nos jornais, que é um tema de grande importância para o Brasil. Um tema que envolve os povos originários. Um tema que temos que nos atentar porque existe um grande interesse por trás. E o interesse não é dos povos originários, e sim daqueles que querem tomar as terras deles, que são os donos desde antes do descobrimento do Brasil. Então, aqui conosco, nesse momento, está o Auá. Auá, que é indígena aqui, que está nas terras de Guarulhos, e vai fazer uma breve apresentação para vocês. Boa noite, Auá. Pepiporã, Pamepé, Pepiporã, boa noite a todos vocês, né? E meu nome é Auá Guará, sou da etnia Tupi, né, da cidade de São Paulo, nasci e criado no Bananal, na cidade de Peruíbe, e hoje, né, morador da cidade de Guarulhos há 23 anos, né? E há 23 anos eu faço parte do movimento indígena nessa cidade, né? Quase 1,5 milhão de habitantes, né? E hoje eu tenho um orgulho, né, de viver nessa cidade, né? Porque essa cidade aqui que me acolheu e também me deu a oportunidade, né, para fazer esse movimento, né, onde trabalho de resgate, né? E também ao mesmo tempo de fortalecimento da nossa cultura dentro do estado de São Paulo. E a nossa maior luta na cidade de Guarulhos, desde a minha chegada aqui, é a terra, né? Porque a terra para nós é muito importante. A terra é onde a gente vive nela, a terra é onde a gente sobretira o alimento dela. Então, a gente luta sempre por ela. E essa luta, ela já vem desde 1500. Por que eu falo desde 1500? Desde quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e ocuparam nossa terra, invadiram ela, que ela não foi descoberta. Como é que pode falar que foi descoberta uma terra se já havia aqui naquela época mais de 5 milhões de povos nativos? Praticamente quase 1.000 línguas faladas nessa terra chamada Brasil hoje. Que essas línguas faladas naquela época não eram a língua portuguesa. Então, nós temos que parar e pensar. Será se nosso Brasil ele foi descoberto mesmo? Pense vocês que estão ouvindo esse momento. Vocês vão refletir e vão falar, não, essa terra que chama Brasil hoje, ela foi invadida. E temos que desconstruir essa história. E o governo que tem hoje, nesse Brasil, é o mesmo de 1500. É o mesmo. Não mudou nada. É o mesmo que vem nos massacrando, vem nos perseguindo. Por que será? Mas aí, vou deixar aqui meu amigo faça a pergunta, né? Porque hoje o tema é outro. É o tema que vem ameaçando
os povos indígenas. A ameaça continua. Até quando vai essa ameaça? Será se nós vamos ter que ainda derramar muito sangue no nosso povo hoje, como foi derramado no passado? Porque a ameaça é grande hoje. E a nossa única arma que nós temos de hoje, é o arco, é a lança, é a sarabatana. Vocês viram, agora, no passado, lá na rodovia do Bandeirantes, o que nossos irmãos guaranis tinham na mão? Eles tinham arma de fogo? Não. Eles tinham só suas lanças, seus catapes, suas sarabatanas, suas mordunas, para se defender contra a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a Polícia Militar do Estado de São Paulo massacrou nosso povo guarani. Vamos acordar, povo. Porque a terra é de todos nós, cidadãos brasileiros. Não é só de nós, povos indígenas, é de todos nós, cidadãos brasileiros. Devemos cuidar dela. Porque é dela que é o nosso alimento. Tá bom? E é isso. Bom, você fez uma grande apresentação, colocando a importância realmente da terra para vocês, né? Dizendo da origem antes de 1500, né? E tem uma situação agora, né, preocupante, que é o marco temporal, né? Que é uma ação que corre no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de discorrer sobre a reivindicação da posse de terra dos povos indígenas. O que isso tem a ver? A partir do momento que esse marco temporal, que é o PL 490, se porventura for aprovado, ele vai prejudicar os povos originários, os povos indígenas. E aí, Auá, explica para o pessoal o que é esse marco temporal que estão querendo aprovar. Então, essa questão do marco temporal é uma coisa muito importante falar sobre ela, né? Porque, na verdade, foi através do Santa Catarina, né? Santa Catarina, numa terra do povo Xocrei, né? E o que o governo do estado lá de Santa Catarina, ele pediu a reintegração de posse daquela aldeia, né? Onde vive aquele povo Xocrei. E a partir daí, desse processo de reintegração que houve lá em Santa Catarina, foi que o TS, lá em Brasília, o Supremo Tribunal, resolveu julgar todas as terras do Brasil. De que forma? Por exemplo, né? Hoje o governo ele quer reconhecer essas terras só até 88. Então, as terras que foram ocupadas até 1988, aqueles povos continuam. E a partir de 88 para frente, todos aqueles povos que fizeram a retomada, que fizeram a ocupação dessas terras, saem. Então, isso para nós é muito triste o que está acontecendo no Brasil hoje. Muito triste. Por isso que eu falei no começo, né? O governo é o mesmo de 1500. Não mudou nada. Porque quem quer massacrar nós? É o governo. Não é pessoas que não é do governo. É pessoas que estão lá no poder hoje, que ocupou o poder desde 1500, né? Que querem nos massacrar. E fala assim, mas o indígena, ele é vagabundo, ele é preguiçoso, ele não produz. Olha, vamos tirar essa palavra aí. Nós produzimos sim. Produzimos no nosso dia a dia. Né? E nós trabalhamos também. Nós trabalhamos no nosso dia a dia. Para criar nossos filhos, para criar nossos netos, para criar nossos bisnetos e as futuras gerações que vai vir. Então nós cuidamos da terra. Por quê? A terra é sagrada para nós. Não existe nada mais sagrado que a terra abaixo do Nhanderu. Nhanderu quer dizer Deus. Porque a terra para nós é onde a gente pisa. A terra para nós é que cura o nosso corpo, nossa alma. Então, vou dar um exemplo para vocês. A minha avó, quando era viva, minha avó sofreu muito, minha avó, lá no litoral paulista. Ela foi perseguida por poceiros, por fazendeiros, não só ela, mas muitos outros já se foram. Então, e aí hoje chega esse marco temporal,
que quer desabar, tirar nosso direito. E não é só o direito à terra, é muitos direitos que vai ser tirado da gente. E essa questão que você coloca, Auá, da importância de vocês, né, que às vezes a população tem um certo preconceito, só uns dados estatísticos da questão da importância dos povos originários, dos indígenas para o Brasil. As terras indígenas contribuem para a preservação do meio ambiente. Então, onde tem as aldeias, onde tem as tribos, lá é preservado o meio ambiente. Os territórios indígenas estão entre as principais barreiras contra o avanço do desmatamento. Então, são os povos originários que evitam que as pessoas vão lá, que desmatem, que utilizem a terra para outra finalidade. Dados do MAP Biomas mostram que a devastação entre 1990 e 2020 foi de 60 milhões de hectares, sendo que somente 1,1 milhão ocorreu nas terras indígenas. E os outros 47% de hectares que foram desmatados em áreas privadas. Então, Auá, vocês têm uma grande contribuição. E quando é dito que há até 98, o que nós tínhamos, e depois de 88, o que nós ocupamos, na realidade, a frase está errada. Não é o que nós ocupamos, né? É o que, na realidade, sobrou para vocês. Porque antes de 88 e até antes de 1500, vocês faziam parte disso. Né? Então, colocar de 88 para frente que vocês ocuparam, não. É o que sobrou para vocês depois de todo esse processo, né, da questão de exploração das terras que vocês têm direito. E aí, Auá, eu pergunto uma coisa para vocês. Havendo esse marco, né, colocado no marco temporal, quais serão as consequências para os povos indígenas, para os povos originários, implantando esse marco temporal? Então, uma coisa que a gente luta, vai lutar até o fim, né, é que essa PL, né, ela não passe lá no Supremo Tribunal. Ela não passe, né? E a gente, inclusive, amanhã vai ter um ato, né, já em São Paulo, né, que é dia 7, né? Amanhã vai ser um grande dia para nós, para a nossa luta continuar. Porque não pode passar isso no Supremo Tribunal. Tem que barrar isso aí. Por quê? Se isso passar pelo Supremo Tribunal lá em Brasília, vai ser um desastre muito grande no Brasil. Né? Porque o que vai acontecer com nós, povos indígenas? O que vai acontecer com nós? Já não chega hoje, praticamente 50% da população indígena mora em contexto urbano, né? Então, esses povos que estão hoje nas suas terras, garantindo lá o sustento do seu povo, a sobrevivência, o que vai ser guerra. Vai ter guerra. Vai ter guerra. E hoje a gente está preparado hoje para ter guerra. Pode ter certeza disso. Porque a terra é nossa. Nós não invadimos terra. Como fala da gente. Vocês invadem terra, o indígena não invade terra. Ao contrário de vocês, não indígenas que invadiram essa terra. E aí, por exemplo, hoje eu estou em Guarulhos. Guarulhos era território indígena. E hoje é o que Guarulhos? Guarulhos é uma grande cidade com mais de 1,5 milhão de habitantes, todas as pessoas não indígenas. E cadê a população que vivia aqui antigamente? Lá, muito antes de 1500. Foram expulsos daqui, muitos foram expulsos e muitos foram o quê? Foram exterminados. Mas aí, o Auá chegou aqui em 2002 para fazer a diferença, para lutar pelo território aqui na cidade de Guarulhos, porque era território indígena aqui na cidade de Guarulhos. Tanto é que Guarulhos o hino fala tupi. O hino da cidade fala tupi. Então era meu território, meu povo, meus antepassados. E aí o que acontece? Aí foi em 2017, a gente ocupamos o território da cidade de Guarulhos. Um território de 276 mil metros, que foi uma promessa do nosso prefeito Guti, que ia dar concessão na terra para nós. E aí essa terra fica na região do Cabo Sul. É uma área, na verdade, é uma terra degradada também. Porque durante muitos e muitos anos, a Quitaúna, ela explorou esse território. Foi um aterro sanitário.
onde nós hoje estamos recuperando esse solo novamente. Para plantar nossa mandioca, plantar nosso milho, plantar nossa batata doce e plantar nosso alimento para a gente sobreviver na nossa cultura. Mas aí, é o que acontece, né? Em volta da gente tem uma população não indígena. Pode ter certeza que se não fosse nós, nessa terra hoje, 276 mil metros, nós não tivéssemos ocupado esse território, hoje já não tinha mais nada lá. Porque quando nós chegamos lá em 2017, já tinha algumas famílias não indígenas lá em cima no Cardoso. E porque nós barramos com eles, não deixamos eles descer. Por quê? Porque lá é uma área de APP, é uma área de preservação permanente. Então nós respeitamos muito. Já não chega essa área, já não chega lá em cima a questão da comunidade, dos Cardoso, tem também o rodanel, que corta nossa aldeia no meio. Existe a obra do rodanel que corta nossa aldeia no meio. Então, para nós é muito triste também, porque o Estado fez um desastre, né? Um desastre muito grande, que acabou matando muitos animais e muita fauna. Né? Então, hoje nós moramos lá, viemos lá de 32 famílias, dá mais ou menos umas 80 pessoas, né? E a gente é resistência hoje na cidade de Guarulhos. Então a aldeia, ela é multiétnica, né? Existem vários povos. Então, para mim é um orgulho hoje, né, ter esse território como território indígena na cidade de Guarulhos, e a gente está lá para lutar e resistir. E aí agora chegou nossa liderança jovem, né? Vamos pedir para você dar. E aí eu queria que ela desse a fala dela, porque é uma pessoa muito importante para nós, por ser uma jovem, né? Isso, não por ser jovem, eu sou jovem também, né? Só passei de 50. Mas ela é mais jovem que eu ainda, tá bom? Então, está conosco aqui, acabou de chegar, né, a nossa companheira Bia, da qual vou pedir a permissão, né, de chamar de Bia, né, uma liderança jovem indígena, a qual eu já tinha anunciado aqui no começo. Então, Bia, venha fazer parte aqui do nosso bate-papo. Pode chegar para cá, nós estamos ao vivo ali. Eu vou pedir, né, o Auá já fez a apresentação. A Bia acabou, ela estava dando aula, acabou de chegar da escola, né? Então, agradeço, Bia, a sua correria de você ter feito, de você ter ido para um lado, pego o Uber e vim, mas eu acho que é importante a gente estar debatendo esse tema, principalmente com você, uma liderança jovem, né, que tem uma visão na questão desse marco temporal, que o Auá já falou da questão da importância, né, de combater esse marco temporal. E eu quero ouvir de você essa questão assim, o impacto, né, que a gente sabe que vai ser grande, aprovando essa PL, Bia, quais serão os impactos que vai ter? Principalmente tem a questão de Guarulhos, o Auá colocou um pouco essa questão que vocês estão numa área que é municipal, não afeta, mas nós temos em São Paulo grandes áreas que são principalmente no Jaraguá, né? O Jaraguá tem um problema lá também, então se apresenta para os nossos que estão nos assistindo, ouvindo, fique à vontade, tá? Bom, Catupituna, Goiadi, sou a Bia, do Povo Pancararu. Queria agradecer o convite. É uma honra estar participando com vocês, apesar do convite a se tratar de algo que nos preocupa bastante, né? Que é a questão do marco temporal que vai estar sendo votado aí pelos próximos dias. E é algo que preocupa a todos nós, né? Indígenas e os apoiadores também da causa, claro. Justamente por isso, né? O Auá deve já ter colocado aí alguns pontos que nos envolvem, afetam diretamente em relação à reserva multiétnica Filhos dessa Terra. E, assim, eu só queria complementar, né? Acredito que tudo que ele falou, né? Ele tem propriedade para estar falando sobre a nossa reserva, então o que quer que tenha sido dito de fato é de extrema relevância, né, para essa temática. E aí eu venho complementar que a causa indígena, ela envolve não só o indígena e os apoiadores da causa, mas o próprio indígena com o indígena, né? Só para exemplificar aqui, para vocês terem uma ideia,
sobre a questão da demarcação de terras. Pois bem, essa tese, se vocês estão acompanhando aí sobre a aprovação do marco temporal, essa votação, está dizendo ali basicamente que as terras que não foram demarcadas até o ano de 88 não seriam consideradas território indígena, né? Ou seja, elas estariam abertas para a exploração dos seus territórios, minérios, enfim, para a invasão, né, das pessoas que visam ali a exploração do território e, querendo ou não, estão ali em busca do dinheiro, né? Eles estão indo com a ganância atrás do que tem de riqueza ali e está sendo protegido por nós. Então, assim, o nosso povo, o povo Pancararu, existem documentos que comprovam aí a existência ali do nosso povo na região lá do Brejo dos Padres desde um pouco antes de 1920, né? Então a gente tem aqui, ó, a década de 20, nosso território foi demarcado em 87. Então, olha o tempo aí, da década de 20 até 87, quantos anos se passaram para o nosso território ser reconhecido federalmente, né? Então, quando a gente pensa nessas questões da documentação, claro que a gente já estava lá muito antes disso, né? Isso são os não indígenas contando o que eles viram, né? Então, lá na década de 20, a gente encontrou o povo Pancararu, mas o território foi reconhecido em 87. Então, tecnicamente, segundo a tese do marco temporal, o nosso povo seria resguardado por conta de um ano, deixando-se de lado todos esses anos anteriores que o meu povo já estava lá. Então, isso acaba revoltando não só a gente que já tem nossa terra reconhecida, como os próprios parentes que estão na luta por essa demarcação de terras. Por quê? O nosso povo, né, como eu já exemplifiquei, ficou muitos anos sem ter o seu território demarcado. Então, assim, isso a gente está falando de um povo específico, o meu povo Pancararu. Quando a gente para pensar que no Brasil a gente tem dezenas, centenas de povos diferentes, imagina quanto tempo os povos estão esperando aí pelas suas demarcações. Então, um projeto que eles querem, né, algo que eles querem aprovar que não faz sentido nenhum, não tem nenhum nexo se você parar para olhar. Eles estão querendo votar em algo que não vai trazer benefício nenhum, a não ser para eles mesmos, né? As pessoas que têm dinheiro, que têm aí um poder aquisitivo, que vão trabalhar nessa questão da agropecuária, na questão de levantar dinheiro, de conseguir. Então, assim, isso vai tudo contra aquilo que a gente já faz por natureza, que é da nossa essência, que é preservar e cuidar do meio ambiente. A gente já tem lutado contra isso, a gente pode ver aí questões, principalmente eu na área da educação, eu consigo até conversar com os meus alunos sobre isso, e a gente já consegue ver que até os jovens hoje em dia, a gente consegue ver a importância, a gente trabalha muito isso nas escolas também, a importância da preservação, do cuidado com a natureza, as consequências que o aquecimento global tem feito aí no nosso mundo, sobre essa importância desse cuidado, desse respeito com a mãe terra, com os elementos, e que tudo isso está interligado, e isso faz parte da gente também. Então, assim, a gente já cresce trabalhando isso nas escolas. E aí, quando a gente cresce, que se depara com a realidade totalmente diferente, a gente vê pessoas que foram educadas ou deveriam ter sido educadas com esse pensamento, querendo destruir e ir contra tudo aquilo que a gente prega, seja indígena ou não, seja professor ou não, que é o respeito com tudo que nos cerca, né? Com o ar, com a terra, com a água, com aquilo que nos alimenta, com aquilo que nos mantém vivos. Então, assim, isso é uma coisa que nos causa revolta. Né? Eu até coloquei aqui, Bia, antes de você chegar, a importância, né, dos povos indígenas na questão da preservação do meio ambiente, né, todos os dados estatísticos aqui de que as áreas privadas foram mais desmatadas do que onde tem as áreas indígenas. Então você vê a importância que tem. Enquanto vocês estão para preservar, outros querem vir para explorar, né? Os não indígenas querem explorar. E aí, uma coisa que você tocou, que eu acho que é de extrema importância, porque você citou um tempo, né, que foi conseguir a
a garantia das terras em 87, a um pedido muito longo, e aí eu fico imaginando o seguinte, aqueles que pediram, por exemplo, em 85, em 82, que de repente não conseguiu ainda, ou conseguiu na década de 90, vão perder todas essas terras. E é exatamente por isso que a gente briga, né? Que aí voltando nisso, porque eu sou uma pessoa falante, né? Já peço desculpa por isso, porque eu vou falando e aí as coisas vêm falando, eu acabo me esvaindo aí do assunto. Mas então, voltando a isso, é justamente para isso que a gente está usando. Eu usei até o exemplo para falar sobre isso, por quê? Porque, tecnicamente, sobre o olhar técnico aí dessas pessoas que estão lá em cima do poder, o meu povo não deveria se envolver, porque o que a gente queria, a gente já teve. Que foi o nosso espaço reconhecido. Mas a gente não vai brigar por algo que só diz respeito a nós, mas sim pelos parentes também. Não é só porque o nosso está ganho que a gente vai deixar o nosso parente passar por isso, justamente por essa questão, né? Tem a questão da preservação, tem a questão espiritual, tem a questão do respeito com o próximo. Então, assim, a gente vai para somar nessa luta. Porque se a gente tira nosso próprio povo como exemplo, do tanto que a gente teve que esperar, a gente se coloca no lugar desses parentes também. E é por eles que a gente vai brigar e a gente vai à luta também. Então, assim, o meu povo ele tem se mobilizado bastante em relação a isso. E é uma das coisas que eu me orgulho, porque a gente não está pensando nesse momento enquanto povo pancararu, enquanto povo tupi, não, a gente está pensando enquanto indígena e se bobear até antes enquanto ser humano, porque a gente está brigando por algo que não é só para o indígena, porque a gente está fazendo por nós, pela nossa espiritualidade, pelo nosso modo de viver, nosso modo tradicional de viver. Mas, ao mesmo tempo, a gente está brigando por todo mundo. Porque a gente está brigando pela preservação de meio ambiente, que vai gerar ar, que vai gerar oxigênio, que eu não estou respirando sozinha. Vocês que não são indígenas, vocês também respiram esse ar. A água que a gente consome, vocês também consomem. O alimento que a gente consome, vocês também consomem. E é por isso que a gente está brigando. Eu ia fazer uma pergunta para você aqui, mas ela é muito específica para vocês e pela fala que você coloca aqui, eu vejo que não é nessa linha pergunta, porque ó, o marco temporal, eu ia perguntar assim, ameaça a sobrevivência dos povos indígenas? Não é, né? E você colocou toda essa questão da importância, então ameaça só os povos indígenas? Com certeza não. É aquilo que eu costumo trabalhar, que eu falo assim, gente, eu sou professora de língua portuguesa e inglesa pela rede estadual. Mas, dentro das minhas disciplinas, eu trabalho também com a questão indígena, para que os meus alunos eles cresçam entendendo a diversidade dos povos e que eles respeitem tudo isso que a gente vem desconstruindo dentro do ambiente escolar, que, em primeiro lugar, não condiz com a realidade. Em segundo, porque a gente está aqui, enquanto indígena, ocupando todos os espaços que a gente pode, para a gente estar levando a real informação vinda do próprio indígena e não de pessoas que não são indígenas e nos usam como ferramenta de pesquisa e acabam falando por nós. Hoje a gente já tem essa autonomia para chegar nos espaços e falar por nós. Então, eu costumo deixar isso claro e enfatizar dentro dos meus trabalhos que a nossa briga deveria ser algo que a gente não deveria estar implorando, né, como ultimamente a gente tem feito, das pessoas irem lá nos apoiar. Deveria ser algo instantâneo. Porque a gente está brigando, foi o que eu falei, pela terra, pelo ar, pela água. Uma coisa que não é só da gente, né? De todo mundo. Eu vou pedir, o nosso tempo já está se esgotando, infelizmente o nosso tempo é curto, com um monte de conteúdo que tem para falar. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, dessem o recado sobre amanhã que vai ter o ato, né? Deixe esse recado para o nosso pessoal. E eu já vou pedir desculpa, eu tenho muitas pessoas acompanhando aqui. Hoje eu não consegui citar cada um, mas prometo que no próximo programa eu vou citar cada um aqui, porque hoje o programa realmente estourou em audiência. Eu não vou conseguir ler um por um. Considerações. Bom, primeiro eu agradeço. Peço desculpas, agradeço a paciência também. Peço desculpas pelo atraso, gente, mas Guarulhos, né? Eu tive que sair de lá de Soberana correndo para cá. Mas cheguei a tempo de falar um pouquinho com vocês, de trazer algumas informações para vocês. E eu agradeço de verdade o empenho e a participação de todo mundo. Eu espero que vocês possam contribuir sim e não enxergar que isso é um problema do indígena. Isso
eu vejo que hoje em dia deixou de ser um problema do indígena, é um problema que envolve a humanidade, é uma situação que ela chega a ser catastrófica, porque de uma coisinha pequenininha que vai acontecendo, que vai nos afetando, se a população não compra essa briga com a gente, no final todo mundo vai perecer, seja indígena ou não. Então não é uma, que eu costumo falar junto com os meus alunos, são mais jovens, a treta não é sobre nós. A treta agora envolve todo mundo. Então, assim, todo mundo deveria participar, todo mundo deveria ir lá, dar esse suporte, apoiar a gente, porque no final, a gente não está brigando pelo indígena, a gente está brigando por todo mundo, pela terra, pela água, pelo planeta, pela sobrevivência. Legal, então, eu agradeço mais uma vez e obrigada a todos que estão acompanhando. Aula, quer fazer as considerações? Eu quero fazer o convite para vocês amanhã, tá? Amanhã às 12 horas, né? Venham defender quem defende a natureza. Porque a natureza é a nossa vida, né? Precisamos dela para viver. E até amanhã, dia 7/6, às 12 horas, vamos estar lá na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo. Venha somar com a gente, pessoal. Venha somar. Porque essa luta não é só de nós povos indígenas, é de todo cidadão brasileiro. E é de todo mundo. E precisamos, assim, lutar contra esse marco temporal. E para que nada possa acontecer de pior com nossas populações indígenas do Brasil. Não deixe que nada aconteça, precisamos da ajuda de vocês. Venha somar com a gente, porque é muito importante. Aquilo que aconteceu semana passada em São Paulo, lá na Bandeirantes, só foi um alerta para que possa acontecer com a gente. Nós Guarani, estava só com um escudo de bambu, e o militar estava com arma de fogo para nós, aquele gás. Então, amanhã vai ser mais um dia, porque agora, marco temporal. Marco temporal, não. Terra indígena, sim, demarcação já. Demarcação já. Já. Agora, marco temporal, manda embora. Não tem que passar pelo Supremo Tribunal. Não tem que passar. Esse Supremo Tribunal é uma vergonha para a população brasileira. É isso aí, Auá. Tá bom? É isso. E só um destaque aqui nas nossas redes sociais, #não ao marco temporal. #não ao marco temporal. Até a próxima terça-feira. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Fique ligado. Olhar Cidadão. Obrigado.